E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai então para uma modular, essa modular de fisiologia celular, um assunto que cai de alguns vestibulares, é bom a gente dar uma olhada como isso aqui pode aparecer nas provas, certo? Então olha só, vem comigo o seguinte, a gente tem aqui então uma ideia da fisiologia celular de como a célula funciona, e aí a gente pode ir organelas. Para isso a gente vai construir um mapa mental bem artístico, vamos dizer assim. Vamos desenhar uma célula grandona, bem grandona no sinal. E aqui a gente vai entender os mecanismos de fisiologia da célula que a gente pode encontrar aqui, certo? Tudo começa com uma célula que apresenta um núcleo. E esse núcleo está associado a uma organela bastante importante, né, que é o retículo endoplasmático rugoso. Além do retículo endoplasmático rugoso, ela está associada a uma outra organela aqui, que está, na verdade, ligada ao próprio retículo rugoso, que é a sua organela semelhante aqui, que é o retículo endoplasmático liso. A diferença dos dois, obviamente, é a presença do ribossomo, que a gente encontra no rugoso, mas não encontra no retículo liso, certo? Então a gente vê aqui a diferença estrutural aqui dessas organelas. Na verdade, o retículo endoplasmático é uma organela como um todo, dividida em duas partes, rugoso, ou ergastoplasma, e o liso, certo? Então a gente tem aqui essa diferença da presença ou não do ribossomo. Perfeito. O que acontece é que os ribossomos também são encontrados de forma livre, ou seja, eles são encontrados no citoplasma, geralmente num conglomerado que a gente chama de polissomos ou poliribossomos. Poliribossomos. Certo? E a partir daqui existe então a saída da molécula importante, que é sintetizada a partir do DNA, que é o RNA, certo? Esse RNA, que já é o RNA pronto, ele vai ter duas opções. A primeira aqui que a gente vai colocar é que ele pode ir de encontro com os ribossomos livres. E quando ele vai de encontro com os ribossomos livres, ou os poliribossomos, ele acaba liberando então aqui essas proteínas. Essas proteínas que a gente está vendo, elas ficam no hialoplasma. São proteínas intracelulares, ou seja, proteínas que vão trabalhar dentro da célula. Que exemplos que a gente pode colocar aqui são as proteínas, por exemplo, do citoesqueleto. Microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários, né, são formados a partir daqui. Por exemplo, a actina e miosina, que forma aqui essa parte externa, mais externa aqui da célula, que vai ajudar então no movimento celular, certo? Agora, acontece de algumas proteínas dessas, produzidas pelos poliribossomos, serem conduzidas novamente para o retículo. Lá elas são vesiculadas e são lançadas no meio, numa forma especial, que a gente chama de peroxissomo. Então, a organela peroxissomo, ela é formada de proteínas dos ribossomos livres, vesiculadas então aqui pelo retículo, certo? Então, só para a gente entender essa ideia de onde vem o peroxissomo. Caiu na prova da Federal do Rio Grande do Sul de 2017 ou 2018, há uma questão que dizia que o peroxissomo vinha do complexo de Golgi. Estava errada, só que é muito comum o pessoal testá-la porque não sabia a origem dessa organela como um todo. Então a origem dela está aqui, certo? Perfeito. Agora, existem também, claro, as proteínas que vão ser sintetizadas aqui dentro do próprio retículo. As proteínas, quando sintetizadas dentro do próprio retículo, elas são vesiculadas para serem transportadas posteriormente. A mesma coisa acontece aqui no retículo liso, só que no retículo liso acontece a presença dos lipídios. Então aqui nós temos lipídios e aqui nós temos as proteínas. Certo? Essas vesículas então elas vão ser conduzidas para uma outra organela, que é o complexo de Golgi. Complexo de Golgi, Golgiosoma, complexo golgiense, mesma coisa, certo? Ela é formada por uma série de unidades chamadas de dictiossomos, né, que são essas dobras, e daqui então tem essas vesículas. Essas vesículas que vêm até aqui são chamadas então de vesículas de transporte.
certo? Que serve então para transportar ali substâncias do retículo até o complexo de Golgi. Interessante destacar que elas não são transportadas de maneira aleatória, elas são conduzidas aqui pelo citoesqueleto, tá? Ligadas aos microtúbulos ali, então tem proteínas, a cisteína, por exemplo, que carrega essas vesículas até ali. Chegando aqui, existem duas fases, a chamada face cis e a face trans, certo? São as duas faces que a gente tem aqui do Golgiossoma. Ou complexo golgiense, ou complexo de Golgi, como quiser chamar. O que acontece é que é na face cis que as vesículas vão se prender. Eu vou colocar aqui a vesícula específica do retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou seja, vamos trabalhar com as proteínas aqui, porque é mais interessante que é mais nas provas. Então vem aqui a vesícula do retículo rugoso e traz a proteína para dentro do complexo de Golgi. Essa proteína vai passando pelos dictiosomas e pelos seus canais de passagem, como a gente consegue ver aqui, certo? Mas aí vem uma parte muito importante em saber que o pH celular do citoplasma é 7,2. O que acontece é que nesse momento existe uma passagem de íons H+ para dentro do complexo de Golgi. Existe uma acidificação. Essa acidificação vai modificar a proteína, porque vocês sabem que as proteínas têm um pH de atuação. Esse pH pode atuar na conformação proteica. Essas proteínas passam a se transformar em outro tipo de substância, dando origem a proteínas distintas. Esse fenômeno aqui que a gente está vendo, tá? De modificação da proteína com base no pH, a gente chama de processamento proteico. Toma muito cuidado, porque processamento proteico não é síntese proteica. A proteína já foi sintetizada aqui no retículo endoplasmático rugoso. Aqui ela está sendo modificada, que é o que a gente dá o nome então de processamento. Esse termo já caiu na Federal de Santa Catarina. Então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Continuando, o processamento proteico gera essa modificação e as proteínas a partir disso podem ser encaminhadas de 3 maneiras a partir do complexo de Golgi, certo? Bom, a primeira maneira, ela vai sair aqui numa vesícula e essa vesícula é uma organela também. Essa vesícula cheia de proteínas especiais, a gente chama então de lisossomo. Lisossomo primário. Lisossomo primário porque é o primeiro lisossomo que vai se tornar lisossomo secundário ou vacúolo digestório quando se liga com a vesícula de fagocitose. Bom, o lisossomo organelo então proveniente do complexo de Golgi e do retículo também, porque as proteínas vêm ali do retículo. Essas proteínas aqui dentro são proteínas chamadas de hidrolases ácidas. As hidrolases ácidas são enzimas que trabalham no pH de 5,5. pH ácido, certo? Que é um pH diferente do hialoplasma. Isso é bastante importante. Por quê? Porque, na verdade, a diferença de pH das hidrolases ácidas e do hialoplasma é um mecanismo de defesa celular. Se por acaso o lisossomo se romper, ele não vai digerir a célula como a maioria das pessoas imagina. Por que ele não vai digerir? Porque as enzimas vão ser desativadas, já que o pH celular vai inibir esse mecanismo, certo? Então, medida de proteção, tá? Para inibir que o lisossomo faça uma autofagia absurda na célula de forma desnecessária e por ter acontecido de forma, sei lá, aleatória, tá? Isso quer dizer, então, que quando uma célula entra em apoptose, ou seja, ela estimula o lisossomo, o seu rompimento atingir a célula, não é um mecanismo simples, é um mecanismo complexo e é um mecanismo que tem que ser passado algumas etapas para chegar lá. A primeira etapa que a gente tem que ver é a mudança do pH celular. A célula só pode entrar em autólise, só pode entrar em suicídio celular se ela alterar o seu pH e acidificar o hialoplasma. Aí sim o lisossomo pode romper e digerir a célula. Então, a apoptose, o suicídio celular, é um mecanismo programado. É um mecanismo complexo e programado que a célula executa para poder chegar nesse ponto, certo? Bom,
Além do lisossomo, outra estrutura que vai sair aqui que é bastante importante é a estrutura de secreção. Então, essa vesícula se desprende e ela vai se ligar aqui à membrana, lançando a proteína para o meio. Certo? Essa vesícula aqui ganha o nome de vesícula de secreção. E o fenômeno aqui, fica bem óbvio, é uma exocitose. Certo? Então ela vai lançar ali as proteínas para o meio. Agora, para a gente terminar aqui, tem uma outra vesícula bem interessante que é formada, onde essas proteínas se ligam aqui então à parte vesiculada. E até tem outras coisas associadas a ela. Olha só, vai se formar essa vesícula aqui, com as proteínas atravessadas. E o que acontece? Essa vesícula vai se ligar à membrana também. Quando ela se liga aqui à membrana celular, ela acaba dando origem a proteínas da membrana. E associado a isso também temos os carboidratos que formam o famoso glicocálix. Então o que a gente está vendo aqui é que as proteínas da membrana são formadas a partir do retículo rugoso e são vesiculadas à membrana pelo complexo de Golgi, certo? Uma outra coisa que a gente consegue notar muito bem nessa imagem é que a proteína que foi sair, ela se ligou ao carboidrato, então ela já não é mais uma proteína, essa que vai formar ramificação do glicocálix. Ela é uma glicoproteína. Isso é parte do processamento proteico, ou seja, a proteína, ela não é só modificada pelo pH, ela também é adicionada grupos prostéticos, grupos não proteicos, como carboidratos, como lipídios, certo? Que aí ela vai ganhando um formato, então, ali mais especial dessa maneira. Vamos pegar um exemplo aqui de uma proteína que é secretada, que é uma glicoproteína, a insulina. A insulina é uma glicoproteína, então essa proteína associada ao carboidrato é lançada no meio dessa maneira. Então a gente vê essa transformação, esse processamento proteico. Agora, tem que ficar bem claro uma coisa. Todos esses fenômenos que a gente está vendo aqui são fenômenos que tu tem movimento celular. E toda vez que a gente tem um desempenho de movimento celular, obrigatoriamente a gente tem que ter o quê? Gasto energético. Então todo esse mecanismo aqui, ele precisa necessariamente da presença de quem? Da presença da mitocôndria, para que o processo possa acontecer de maneira correta, certo? Então por isso que é importante a gente destacar aqui que a mitocôndria está inclusa, mesmo não aparecendo então nesse tipo de mecanismo. Falando da mitocôndria, a gente pode trabalhar um pouquinho aqui também algo que a gente já trabalhou no primeiro semestre, mas pode reforçar nesse ponto, que são medidas e alternativas energéticas, caso a gente tenha que trabalhar com compostos que faltam na célula. Então dá uma olhada no outro quadro aqui, um outro esquema que a gente pode montar, certo? Quando a gente fala dos mecanismos alternativos energéticos. Então, quando a gente fala de energia, a gente fala da respiração celular aeróbia ou aeróbica, tanto faz, certo? A gente tem algumas etapas. A primeira, fenômeno de glicólise. Perfeito. Pega-se o C6H12O6, cliva ele, liberando duas moléculas de C3H4O3, que é o ácido pirúvico, duas moléculas de NADH e mais duas moléculas de ATP como saldo final. Perfeito? Até aí tudo bem. O que me interessa nessa etapa aqui é esse composto aqui, o C3H4O3, certo? Ele vai para dentro da mitocôndria, e aí tem uma coisa importante quando a gente fala de pH novamente. Aqui o pH do meio é 7,2, o pH da mitocôndria é 8, um pH alcalino. Essa diferença de pH tem a ver com a concentração de oxigênio. Por isso que o oxigênio influencia na próxima etapa que a gente vai ver, que é o ciclo de Krebs. Ele mantém o pH de um tipo específico, facilitando a passagem do ácido pirúvico. O ácido pirúvico vem para cá, C3H4O3, vai reagir com a coenzima A,
vai ter a liberação aqui de CO2, vai ter a liberação de NADH, perfeito? E aqui vai ter a formação do acetil-CoA. O acetil-CoA entra naquele famoso ciclo de Krebs. Certo? Perfeito. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessa questão é que a partir de uma molécula de glicose, eu vou ter 2 ciclos de Krebs, já que a gente tem a entrada de 2 ácidos pirúvicos. Perfeito? Mas isso eu tenho glicose. Mas e se eu não tenho glicose? E se me falta esse componente tão acessível e tão fácil para a gente poder fazer a respiração? Existem algumas medidas alternativas de energia que a gente pode ter nesse processo. Por exemplo, a gente pode ter a utilização de lipídio. Tá? Certo? Quando a gente pensa na alternativa de lipídio, ele pode passar por um fenômeno distinto, chamado de beta-oxidação. A beta-oxidação é um fenômeno onde o lipídio vai ser crivado e vai ser liberado nesse processo 8 moléculas de acetil coenzima. Certo? O que eu dou ênfase aqui é isso aqui. 8 moléculas de acetil-CoA, diferentes tipos de glicose. Então, se a gente para pensar, a partir de um ciclo de lipídio, eu consigo fazer 8 ciclos de Krebs, não 2, como foi com a glicose. Então, é muito mais energético nesse sentido, podendo ser utilizado nesse tipo de metabolismo. Por isso que o lipídio é mais energético que carboidrato, porque ele fornece muito mais acetil-CoA como resultado ali da quebra, certo? Agora, por que então que a gente mantém essa pochete do demônio na barriga e ela fica, não consome ela de uma vez, já que é mais energético? O problema é que, primeiro, para quebrar é mais difícil, são processos mais complexos. Segundo, vai ter muito acetil-CoA sendo liberado. Quando a gente libera muito acetil-CoA, se a célula não der conta de metabolizar isso de forma acelerada, ele começa a se acumular. E aí ele pode ser metabolizado em outro tipo de composto chamado de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, como a acetona, por exemplo, são produtos tóxicos para o corpo. Eles funcionam como radicais livres. Então, consumir gordura em excesso pode liberar muito radical livre. E aí, por isso que a gente pode gerar envelhecimento do corpo. Então, dietas cetogênicas, por exemplo, elas têm a sua desvantagem. Elas liberam radicais livres. Isso pode ser danoso para o organismo no final das contas. Certo? Ah, mas e se eu quiser consumir a gordura, como é que eu faço? O que você tem que fazer? Você tem que garantir que isso tudo seja consumido. Como? Elevando o metabolismo. E como é que eleva o metabolismo? A atividade física. Fazendo atividade física, eu consigo compensar, então, essa produção acentuada de acetil-CoA. Certo? Perfeito. Isso quer dizer, então, que eu posso, em vez de glicose, posso usar lipídio. Ótimo. Posso usar alguma outra alternativa? Posso. Posso usar o quê? Posso usar aminoácidos. Os aminoácidos, eles têm um fato bem interessante, porque eles entram e saem do ciclo, que é o que a gente chama de metabolismo dos aminoácidos. Isso quer dizer, então, que a organela responsável pela síntese de aminoácidos é a mitocôndria. Tá certo? É uma coisa bem legal para a gente lembrar disso aí, a mitocôndria que é responsável pelo metabolismo, construção e quebra de aminoácidos. Entrando e saindo do ciclo dessa maneira, certo? Quando começa a ter quebra dos aminoácidos aqui, tá? Essa quebra geralmente libera um outro tipo de produto também. Adivinha? Amônia. E aí o que eu tenho que fazer com essa amônia? Eu tenho que transformar ela em ureia, ciclo da ornitina. Tá? Aquele ciclo que acontece ali, então, no fígado ali para essa produtividade, essa metabolização de ureia, tá? A gente vai ter, então, aqui atuando dentro da organela, que é a mitocôndria. Perfeito? Ah, mas não é no rim, não. No rim é onde filtra, mas quem produz é o fígado. Isso tem que ficar bem claro. Tá? Perfeito? Agora, a gente viu aqui alternativas e tudo mais. Temos que ver que temos algumas falhas também. Uma das falhas é quando eu tenho glicose, mas eu não reconheço ela no corpo. Então, o que o meu corpo vai fazer? Ele vai consumir gordura para isso. É o caso do diabético. Então, o diabético tem o chamado hálito cetônico, que é por causa desse consumo, dessa beta-oxidação de lipídios, já que ele acha que não tem glicose. E para piorar a situação, no caso do diabético, é que quando ele acha que não tem glicose, ele vai querer produzir glicose. Então o diabético pode pegar esse acetil-CoA, transformar em ácido pirúvico de novo, e depois retornar para o ciclo, gastando
energia, gastando ATP. Um fenômeno chamado de neoglicogênese ou gliconeogênese, que é a nova síntese de carboidratos. Tá certo? Quando a gente consome o carboidrato mesmo para atividade física, aí a gente começa a pegar a gordura e transformar em carboidrato. Isso é saudável. Tá? Então, quando a gente faz atividade física constante, manter o metabolismo alto, a gente vai consumindo essa gordura num tempo adequado, numa velocidade boa, a ponto de transformá-la em nova glicose, e dessa maneira eu vou reduzindo ali a massa adiposa do corpo. Aí funciona. Mas no caso do diabético é um problema, porque ele está consumindo lipídio, mas ele vai aumentar a quantidade de glicose que não está sendo já consumida, gerando uma hiperglicemia acentuada. Tá? Então, só para a gente ver então a fisiologia celular, um pouquinho de alternativas energéticas, uma aula composta de biologia da célula, que eu acho bastante interessante. Perfeito? Então é isso, pessoal. Beijo para vocês e até a próxima.